noite o quanto nós somos especiais nesse mundo. De qualquer forma como a gente vive, seja da maneira mais humilde, mais glamourosa, seja como for, mas a obra de Deus está em cada um de nós, né? O que falar dessa mulher? Ana, minha amiga, de coração, né? Eu disse assim, é uma pessoa que não tem explicação. Sabe quando a gente encontra uma pessoa e diz, essa pessoa faz parte da tua vida, do teu mundo, sem nem ter conhecido antes, sem nem ter vivido nenhuma experiência que a gente lembre juntas, né, Ana? Mas foi uma questão assim, de estar na vida da Ana e da Ana estar na minha vida, de superação, de uma amizade, do carinho de mana, de mãe, muitas vezes, que eu puxo a orelha dela também, não é só de vocês, né? Muitas vezes eu digo, Ana, Ana, tu sabe que toda a tua história de vida, na qual tu dividiu comigo, né? Eu tenho a dizer para ti que eu tenho imenso orgulho da grande mulher que tu é, da família maravilhosa que tu tens, e eu te digo hoje e sempre, em quantas vidas eu viver, que eu jamais teria a força de passar tudo que tu passou com tanta garra, com tanta fé. Eu acho que eu não teria essa força, essa coragem que tu tens. Então, para mim, tu és uma referência de mulher. E eu tenho um carinho muito, muito especial, de fundo do meu coração, para poucas pessoas na minha vida que eu digo o quanto eu amo, e você é uma pessoa que eu amo demais. Obrigada. Sabe que é verdadeira recíproca que eu me segurando no fogo. Gostaria de entregar uma singela lembrança para a Ana, da nossa escola, Walter Jobim, né? Para deixar mais bonita ainda, já enfeitei a mesa dela desde semana passada com rosa, né? Tá lá, rosinha, né? Receba com carinho. Muito obrigada, Dinara, obrigada a todos os colegas, né? Por essa. Você fala no microfone ou a minha goela é grande? Então, são muitas coisas que passam pela mente, né? Numa hora dessa, primeiro, receber tamanha consideração, né? Como disse a Dinara, né, ela é conhecedora de um pouco da minha história de vida, né? E a minha história de vida ela tem se feito por superação, e a cada dia ela é superação. Eu costumo dizer que eu vivo um milagre a cada dia, porque não é nada fácil por todas as etapas, trajetórias que a gente vive, assim como cada um de vocês, né? Eu não sou plus, mais, né? Nem, como eu posso dizer, acima. Mas o que me move muito é a minha fé, é acreditar que a gente pode conseguir, é manter essa força. E essa é a minha vivência diária. Claro que é um aprendizado que eu venho trazendo. Então, de qualquer forma, eu agradeço muito à escola, aos colegas, né? Que, para mim, essa escola é a minha segunda casa. Eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? As relações que a gente cria aqui dentro, as amizades, né? A Edinara sabe, né? Que eu também sou uma pessoa muito restrita na minha vida, né? E amizade, para mim dizer que amo, para mim dizer que sou amiga, sou muito restrita. E a gente tem realmente desenvolvido essa amizade, né? Essa história, né? E convivido. Por isso, tem uma dedicatória para ela ali, um agradecimento. Por quê? Aí eu vou entrar um pouquinho na história do livro, né? O processo quando a amor de Deus é você. O processo, embora é um livro de literatura cristã, e muitos dizem, mas não tem nada a ver com a minha religião. Não leia por ser de religião. Leia por, tirando, extraindo daqui, o que ficaria para a tua vida de processo. Porque vocês vão encontrar falas aqui dentro do livro que, independente de qualquer religião, vai se aplicar na nossa vida. Ele é um livro para nós pensarmos sobre a nossa história, a nossa trajetória, cada etapa que a gente passa. Eu comecei a escrever ele, foi justamente num momento bem difícil da minha vida, porque todos nós temos os nossos problemas, nossos traumas, as nossas histórias, e a gente precisa passar ali e vivenciar isso tudo. E foi numa virada de ano, numa determinação que a gente sempre faz para o ano seguinte, que
o processo me veio à mente, tanto o título quanto todos os capítulos que estão aqui. Só que como ele é um processo, eu levei mais de 1 ano para escrever ele. Porque a cada momento que eu consegui assimilar, compreender, aceitar muitas coisas, que eu estava vivendo o meu processo, para poder escrever para vocês o que é realmente o processo. Na nossa linguagem figurada, a Bíblia nos traz um texto falando a respeito do vaso e do oleiro. Então, nós tivemos colegas aqui que trabalharam uma disciplina do barro ao jarro, e sabem que um vaso, para ele chegar numa condição de uso perfeito, ele precisa passar por várias etapas. E essas etapas começam lá desde a escolha do barro, ela começa com processos, então são vários processos que esse vaso vai passar até que ele esteja numa situação adequada, que de pronto esse vaso agora está bom, mas para ele ficar melhor ainda, ele vai ter um verniz, ele vai ter uma pintura, ele vai ter aquele característica que identifica aquele vaso como único. Só que o que identifica o vaso como único nem sempre é a pintura que ele vai trazer, porque o verniz não esconde, o verniz acentua. E muitas vezes nesse caminho, nesse trajeto, esse vaso também vai trazer trincas, rachaduras, que mostram a estrada e a história de cada um. Só que um vaso, quando ele tem trincas, quando ele tem rachaduras, ele não consegue suportar o que ele traz dentro dele. E muitas vezes nós quebramos. E nós precisamos aceitar isso também. Que nós precisamos, às vezes, passar por um processo de nos refazer novamente, de ser refeito nisso. E aqui eu entendo que Deus tem a nossa vida como uma obra que Ele quer fazer. Ou seja, enquanto nós pensamos aquilo que nós fizemos, Deus traz a cada um de nós como uma criatura única, um ser que Ele criou para ser único, para ser essa obra, ou seja, que a nossa vida possa ser uma obra realmente do Criador. O que a nossa vida pode impactar outras vidas? O que quando eu passei por um processo eu posso falar para outras pessoas? E quando eu falo de processo, eu não entro dentro, você não vai encontrar aqui a minha biografia completa e nem eu vou dizer para vocês tudo aquilo que eu passei na minha história. Vocês vão encontrar alguns elementos, algumas experiências. Mas vocês vão encontrar alguém que conseguiu entender que precisava vencer o que nós chamamos dos seus maiores altares de idolatria, ou seja, aquilo que estava morando no meu coração, que passava também pelo perdão. Então, às vezes, a gente tem que ser quebrado, ser refeito, para poder viver uma nova história, uma nova etapa. E se eu não tivesse passado por esse processo, vivido tudo isso, enfrentado meus traumas, porque vocês vão encontrar que fala de uma psicóloga fazendo prefácio justamente porque eu passei por um processo depressivo. E esse processo depressivo foi gerado por várias situações na vida que eu não parei para revisar. Então eu encontrei na fé uma forma de superação de todos esses processos que eu vivi e chegar lá no final e dizer, bom, até aqui eu consegui, mas eu ainda continuo em processo. E a cada dia na minha vida tem sido processo. E se eu não tivesse passado por esse processo aqui, talvez hoje, vivendo com a minha filha o que eu tenho vivido, eu não teria essa força de continuar passando por outros processos, porque eu jamais imaginava a força que às vezes eu me encontro numa situação, que força que eu tenho que ter, e não é só força física não, para enfrentar muitas coisas. E aí quando eu vejo os alunos falando que admiram isso, as pessoas dizendo que como isso impacta a vida, aí eu entendo, realmente nós somos obras, a obra é nós, a obra de Deus somos cada um de nós. Cada um de nós somos únicos, temos uma identidade e somos especiais no mundo que nós vivemos. Então, essa é a base do livro, né? Eu sei que eu falo muito, você já me conhece. Mas eu queria fazer uma leitura bem rapidinho, só da introdução, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Em meio ao caos interno, tive um vislumbre do entendimento. O processo é doloroso, porém necessário. Nem sempre conseguimos entender com clareza. De diferentes modos, passamos por situações que irão trabalhar nosso ser, mas é preciso aceitar o tempo necessário para que a obra de Deus esteja em conformidade. Somos uma obra em construção, e pensando sobre o processo de modelagem de um vaso de barro,
escrevo este livro com o objetivo de trazer um entendimento sobre o tempo que leva para nos tornarmos pessoas de acordo com o propósito de Deus. Todo esse processo de modelagem é doloroso, nos deparamos com situações que achávamos estar acomodadas, conseguimos nos enxergar sem máscaras. Porém, a nossa resistência em passar pela casa do oleiro prejudica o processo e a qualidade do vaso. Em todo o tempo, somos convidados a olhar para Deus e manter o nosso foco nele. Embora vacilantes, devemos colocar o pé para que o Senhor coloque o chão. Nesta obra, quero convidar você a dar um passo de fé e ser totalmente entregue ao processo que Deus deseja fazer sobre a sua vida. Não resista ao processo, mas entregue-se. Eu estou totalmente entregue. Então, às vezes, a gente tem que aceitar os processos que a gente vivencia, tratá-los, porque às vezes nós fugimos de ser tratados também. E até buscar ajuda faz parte desse processo. Então, essa é a base, né, do livro. Então, se você quer ler ele no contexto religioso, pode ler no contexto religioso. Se você não quer ler ele no contexto religioso, extraia para você aquilo que você consegue compreender de positivo. O que pode ficar isso para a tua vida que te acrescente mais, né? Então, dizendo isso que eu falo demais, você já sabe, né? Eu fico muito grata e sou grata pelo lugar onde eu estou, né? Pelos amigos que Deus me deu, que também fazem parte desse processo. Porque até quem Deus coloca no lado da gente na caminhada são importantes para que a gente tenha um pouco de processo de molda, que até o Ana para um pouco, às vezes é Deus falando conosco também. Então, a gente precisa dessas amizades, precisa desses amigos, desses acolhimentos. A gente está num ambiente onde a gente tem uma pressão muito grande e a gente precisa dar conta de demandas. Só que nós somos um ser que temos uma identidade e principalmente, né, esse ser informação, ser essa obra de Deus. E quando eu falo em obra, eu estou pensando numa coisa maravilhosa, numa pintura, numa construção, em algo único, em algo inigualável, que é cada um de nós. E cada um de nós tem a sua trajetória, a sua vida. Então, não fuja dos processos que você precisa passar também, né? E se preciso for, volte lá atrás, refaça o que tem que fazer, quebre, porque tem maneiras de você novamente ser refeito. Então, seria isso. Obrigada.